Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos em nossa bancada aqui hoje um Poco X3 Pro. Esse aparelho aqui, galera, o cliente relatou pra gente que inicialmente o aparelho ele enfrentou problema de carregamento. Ele ficava carregando, parava de carregar, até o momento de ele não carregar mais. Então ele levou esse aparelho em uma assistência local. Resolveram para ele por um tempo, depois o aparelho parou de novo. Foi levando em outras assistências, arrumava, parava. Até que um técnico resolveu mexer na placa, pensando que era problema na placa. Injetaram calor em cima do conector FPC, não conseguiram soldar de volta. Após injetar calor aqui, danificou a CPU. Eu não sei nem como esse calor varou aqui perto da CPU, ou o cliente ou o técnico pensou que ressoldando a CPU poderia resolver o problema de carregamento. Sendo assim, o aparelho morreu, não ligou mais, falou que o aparelho não tinha mais solução. Geralmente, pessoal, esse aparelho ele não veio com essa placa bonitinha do jeito que está aqui não, meu amigão. Eu vou mostrar para vocês a foto do jeito que essa placa veio. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, quando vocês pegar, pessoal, um aparelho em sua bancada que já foi manipulado, já foi mexido em outros locais, sempre é importante, mantenha o seu cliente informado dos aparelhos, mantenha o seu cliente informado, galera, dos problemas que você encontrou no aparelho dele. Por quê? Porque muitas das vezes você vai mexer na placa do cliente e você não consegue solucionar. Então ele leva em outra pessoa e ele vai informar que o problema que você causou no aparelho, que foi um problema que você causou no aparelho, mas não, o problema já estava aí nessa placa devido a outro técnico ter mexido na placa, tá bom? Então aqui a gente tem umas fotos que a gente tirou para cliente. Olha, a gente abriu o aparelho já estava todo cheio de fluxo, essa parte do conector FPC toda arrebentada, conector aqui ó, todo quebrado, cheio de fluxo a placa, cheio de solda. Olha o estado que essa placa tava. E aqui a gente já trocou o conector FPC. Olha para vocês verem, galera, que trabalho bem feito. Tá vendo? Olha, esse aparelho ele estava enfrentando problema no carregamento, então a gente sabia que tinha algum problema aqui. Visivelmente é lógico que aqui a gente já vê que abrindo o aparelho estava todo estourado esse conector FPC de carga. Então a gente trocou esse conector e vimos que mesmo assim a placa não estava ligando, tá? Então a gente olhou por baixo da placa e a gente viu a placa dessa forma. Olha a placa como que ela estava, galera. Dessa forma aqui, ó. Olha, cheio de fluxo, CPU ressoldada, soldas varando para os lados da CPU e o aparelho simplesmente não ligava. Após a gente tirar a resina em volta da CPU aqui, galera, esses componentes, a maioria deles soltaram. Capacitor, resistor, vários componentes em volta dessa CPU que soltou, tá? Então a gente passou o orçamento para o cliente aprovou o orçamento, tá? Após reparar a placa, após reparar o conector FPC, após reparar a CPU, a gente viu que o aparelho tinha mais problema. Aí já não era na placa, aparentemente já não era na placa, tá? A gente deu um choque na bateria, por sinal essa bateria não é original, e a gente reparou que o aparelho não estava carregando, o aparelho simplesmente não carregava também. Então a gente notou que essa parte de baixo aqui estava faltando vários parafusos. A gente retirando essa tampa da parte de baixo, a gente deparou com essa placa de carga. Essa placa de carga estava aqui no aparelho do cliente. E a gente mostrou a foto para o cliente aqui da placa de carga dela. Olha aqui, galera. Placa de carga do cliente queimada, tá? Então, o que aconteceu? Provavelmente, galera, deu um curto nessa placa de carga aqui, que fez danificar o setor de carregamento do aparelho. Sendo assim, o aparelho não ligava, não carregava, não dava nada. Então, a gente viu também que esse aparelho foi molhado nessa parte de baixo. Aparelho quando molha, galera, você fazendo a limpeza de desoxidação sem retirar a blindagem, muitas das vezes esse aparelho vai dar problema lá na frente, tá? Por quê? Porque você não tirou a blindagem, você não rebalou aqueles componentes ali que estava oxidado,
ou talvez nem estava oxidado, mas é sempre bom você tirar a blindagem da placa, tá bom? Então, a oxidação desse aparelho não veio na placa-mãe. Então, o que aconteceu aqui? De sinal, tudo aqui que dá a entender, o problema todo desse aparelho, inicialmente, era a placa de carga. Então, o que aconteceu? Mexeram. Aqui dá para ver que essa bateria foi trocada. Olha uma bateria original. Essa aqui, pessoal, é um celular de teste nosso, que todas as placas que a gente testa, a gente coloca a placa nesse aparelho. Se ligou, beleza. Colocou nesse aparelho, não ligou, a gente sabe que é algum periférico nessa carcaça que está com problema. A gente descarta todo o problema que está na placa, você tendo uma carcaça de teste. Então, sempre é bom, deixa uma carcaça de teste aí na sua bancada. Fez um reparo na placa, tem a carcaça de teste, coloca, funcionou tudo. Você sabe que tá filé a placa. Então, né, aí você já mata qualquer tipo de problema que tá aqui nesse aparelho. Então, a gente sabendo que essa placa estava boa, o aparelho estava iniciando o sistema, a gente colocou essa placa no aparelho, o aparelho não carregava. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma placa de carga nova. Colocamos a placa de carga nova, demos um choque na bateria, ligamos o aparelho iniciava. Ele iniciava até a MIUI, aparecia a foto de tela, o aparelho apagava. Então, aí a gente já viu outro problema. Sabemos que esse aparelho não estava enfrentando esse problema nessa carcaça. Poderia ser o quê? Ou bateria ou a tela do cliente. Por quê? Porque a gente já trocou a placa nova. Essa placa aqui é original e a placa é nova. Eu sei que essa placa tá boa. Então, o que a gente pode descartar aqui agora? Bateria ou a tela? Então aqui, eu vou colocar aqui para vocês e vou mostrar para vocês como que estava esse aparelho, tá? Ó, a gente vai ligar o dispositivo, vou colocar aí para carregar, tá com pouca carga aqui, tá? A gente vai colocar o aparelho para carregar. Olha para vocês ver que defeito engraçado. Colocamos para carregar 3%. Vamos ligar o dispositivo. Esse dispositivo foi feito o reparo na placa. O aparelho ligou. Vai para o POCO, piscou para iniciar o sistema. Ele sempre aparece o POCO, pisca e vai no POCO de novo. Depois de piscar 2 vezes no POCO, ele vai para MIUI. Entrando na tela de MIUI, ele vai dar o som de inicialização. Ele não deu o som de inicialização porque não está conectado no alto-falante. E aqui embaixo não tem um alto-falante também. Ele vai ligar e vai apagar a tela. Apagou a tela. Agora você pode apertar no botão Power, não vai ligar mais, tá vendo? Ó, não vai ligar. Então eu vou tirar o cabo, retiro o flash da bateria, porque essa tela ela está em curto, a placa sobreaquece e tem risco de danificar o setor de imagem do aparelho. Agora eu vou pegar uma tela minha de teste para mostrar para vocês como esse defeito aqui é engraçado e pode pegar muita gente de surpresa. Por isso que eu enfatizo nesse vídeo, é muito importante você ter uma carcaça de teste, gente. Tem uma carcaça de teste na sua bancada, tá? Por quê? Porque se você pegar um problema desse, coloca a placa do cliente aqui, meu amigão. Ligou tudo normal, você já sabe que o problema não é na placa. Vai que você mexe na placa tudo, no final você vê que o problema está na tela. Então vou pegar uma tela aqui, essa tela minha original. Tá? Vamos colocar aqui no aparelho do cliente. Conectei o flash da bateria. Vou conectar aqui o carregador, que a bateria está fraca. Essa bateria não é original, tá? Ó, já iniciou. Ele piscou 2 vezes, só que agora ele vai mostrar carregando. Vou ligar o aparelho. Piscou o LED aqui, ele vai ligar. Olha para vocês verem, ó. Por isso que eu falo, gente, é sempre bom você testar. Testa tudo. Se eu não tivesse uma carcaça de teste aqui, o que eu ia fazer? Eu ia mexer no setor de imagem do aparelho. Eu ia pensar, será que o meu rebalem ficou bem feito? Eu ia pensar isso também. Ó, o aparelho tá ligando. Vamos ver se vai piscar. Não piscou. Tá vendo, galera? Iniciou o sistema aí, ó. Então, o que eu tô mostrando aqui para vocês? Como que uma carcaça de teste é muito importante na bancada.
Então, aí eu vou te perguntar, eu fiz o reparo de placa, fiz o reparo da CPU, fiz o reparo do conector FPC, fiz o reparo da memória, limpei a placa todinha do cliente, vou trocar a pasta térmica, vou colocar o meu dissipador de calor, vou colocar aqui tudo certinho na placa. Aí eu te falo, arrumei a placa do cliente. Agora, como que eu vou saber? Eu não tenho uma bola de cristal, você não tem uma bola de cristal, nem o cliente também não tem. O que eu vou fazer? Eu fiz o reparo da placa, agora eu vou ter que passar outro orçamento para o cliente da tela e do conector de carga. Aí eu te pergunto, e se o cliente não aceitar? Eu vou perder o meu serviço aqui na placa? Complicado, né, gente? Então vamos ver o que o cliente vai fazer nessa questão aí, né? Porque o reparo da placa já está feito, tá? Esse aparelho veio de Roraima, então tá bem longe, né? O aparelho veio de bem longe, então significa que ninguém da cidade dele lá conseguiu resolver, só a gente resolveu. Então tá aí, pessoal, olha para vocês verem o aparelho funcionando. Vamos desligar esse dispositivo. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente está trabalhando nessas placas aqui ainda, né? Vamos desconectar aqui a nossa tela original, né? A gente só tem tela original aqui, a gente passa essas telas originais para o cliente. Se ele quiser primeira linha, a gente tem também. Então, a gente já reparou essa CPU, já reparamos a memória RAM. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tampar essa parte da placa aqui, a gente vai proteger essa placa. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui. O nosso trabalho ele tem que ficar impecável, pessoal. A partir do momento que você trabalha na placa, pensa na sua cabeça. Eu vou reparar essa placa vai ser minha. Eu vou reparar para mim. Todos os trabalhos que você faz, faça o serviço como se o serviço fosse para você, galera. Seu cliente vai ficar super feliz em todos os reparos que você fizer para ele, tá? E tipo assim, você também, após reparar uma placa, pessoal, testa o aparelho, retesta, igual aqui na loja, gente. Os aparelhos que eu faço reparo aqui, ele fica durante 4 a 5 dias em teste aqui na loja, tá? Então, ó, eu já protegi esse capacitor. Esse capacitor ele tem que ser protegido, por quê? Porque ele leva uma tensão de 1.8 para a CPU, tá? Esse capacitor aqui, galera, ele só gera tensão quando ele starta o aparelho. Sem startar aqui não dá voltagem nenhuma. Vamos colocar aqui agora a nossa blindagem, né, de cobre. Eu fico muito feliz, galera. Muitas das coisas aí que os técnicos estão utilizando no X3 Pro, a gente trouxe no YouTube aí, tá? Vocês podem observar aí que tem os vídeos antigos do X3 Pro, só dá o nosso canal, cara. Então a gente aí, graças a Deus, a gente começou esses reparos. Então a gente tem uma grande demanda até hoje, tá? Até hoje o X3 Pro, ele domina na nossa assistência, tá? Só que o que eu fico triste é o que? Muito aparelho tá chegando aqui para mim sem reparo. Por quê? Porque os caras vão tentar brincar nas placas dos clientes. Tenta fazer CPU sem ao menos tentar numa placa sucata. Pegar a experiência numa placa sucata primeiro, tá? É lógico que a gente não pega só experiência em placa sucata, tá? Se eu falar que eu peguei experiência só em placa sucata, eu vou ser hipócrita, pessoal. Não, mas tipo assim, sempre é bom, vai estudando nas placas sucatas, vai comprando placa sucata no Mercado Livre, no OLX, vai comprando até você se preparar para pegar uma placa de um cliente. Porque tem muitas coisas, pessoal, tem muitas informações aqui que o cliente não pode perder, tá? Então é complicado, tá, gente? Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, já colocamos essa manta de cobre, a gente vai utilizando um bisturi fino e vai cortando ela. Olha para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Corta de acordo com o molde da placa. Tá vendo, ó? Lembrando que essa manta de cobre, ela é condutiva e ela fecha curto na placa, tá bom? Então toma cuidado aí. E aqui, ó, olha para vocês verem, ó. Tá, aí aqui a gente vai cortando. Aí, agora a gente vai ter que esperar, né, galera, o cliente autorizar a fazer a troca da tela também. Já foi feita a troca
Já foi feito o reparo da placa, troca do conector FPC também. Aí, olha para vocês aí que top, galera, olha. Olha isso, galera, que serviço bem feito. Olha isso aqui, galera. Por que que o pessoal manda os aparelhos para mim? Porque o nosso serviço fica muito bem feito, tá, galera? Olha isso. Tá vendo? Conector FPC trocado, funcionando 100%, sem sujeira, sem fluxo, sem nada, pessoal. Tá vendo? E aqui, ó, a gente sempre faz assim com a unha, pessoal. Por quê? Porque essa camada de cobre, ela tem que ficar bem grudada aqui na CPU, tá? Então, cada lado dela aqui, cada beiradinha você conecta ela aí na CPU. Então aí, ó, tá feito. Então agora a gente vai passar, né? Eu já passei para o cliente a questão da tela, a questão do conector de carga. Vamos ver se ele vai autorizar fazer esse tipo de reparo aí. Mas a placa dele já foi finalizada, já tá filé. Beleza? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixa seu like, compartilha. Tem algum aparelhinho aí que quer enviar pra gente, pessoal? Manda pra gente aí, que a gente vai tentar dar um talento no seu aparelho. Valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Abração aí. Valeu!